Beleza, então estamos gravando hoje, aula do dia 12 de fevereiro de 2021, turma 4C, 2022, segunda aula de sistemas digitais, PowerPoint já aberto, vamos começar. Estão me ouvindo e estão vendo o PowerPoint? Sim. Estamos vendo. Beleza, vamos começar então. Vamos começar então. A gente vai falar ao longo desse semestre muito sobre processador PIC, microcontrolador PIC. E a gente usa no Cefet como base o microcontrolador 16F628A como base para toda a disciplina de sistemas digitais. A principal razão da gente usar esse microcontrolador é porque ele é barato. Ele é barato, ele é simples de usar. E ele é mais simples, inclusive, que o Arduino. O único defeito em relação ao Arduino é que o Arduino, a própria plaquinha já é um gravador, né? E isso não acontece com o PIC, você precisa de um gravador extra, né? Um gravador externo, um equipamento externo. Mas mesmo considerando o gravador, você acaba sendo um pouquinho mais caro que o Arduino, mas ele é mais simples de usar, mais simples de dar o assembly, né? Mais simples de aprender do que o próprio Arduino. Principalmente se o objetivo é aprender funcionamento interno, né? Se o objetivo fosse só simplesmente rodar o programa e olhar o resultado, o Arduino é mais simples. Mas o objetivo sendo aprender a parte interna do microprocessador, o microprocessador que a gente usa ele é mais simples. É o mais simples microprocessador que a gente tem disponível, né? Ele é fabricado pela Microchip. Ele é um processador de 8 bits. A gente tinha falado na aula passada o que significa, né? Mas basicamente, voltando à aula passada, isso significa que ele é um processador capaz de fazer contas e acessos de 8 em 8 bits. Então, um processador de 32 bits é um processador que é capaz de fazer isso de 32 em 32 bits. Então, ele consegue fazer contas com 32 bits, ele consegue fazer acesso à memória com 32 bits, e no caso do PIC, ele consegue fazer só de 8 em 8 bits. Ele é um processador RISC, ou seja, ele é um processador que tem poucas instruções. Então, esse R aqui do RISC significa reduced, né? Reduzido. Então, RISC significa Reduced Instruction Set Computer, ou seja, computador de instruções reduzidas. A gente tinha falado na aula passada que é comum que os computadores tenham hoje, principalmente, é uma tendência, que os computadores tenham instruções reduzidas. E isso permite que o computador seja mais eficiente em termos de energia, ele gasta menos energia. Então, um microcontrolador com poucas instruções, ele é barato porque poucas instruções significa pouco circuito. Com menos circuito, o processador é mais barato, né? Então, ele é uma compensação que se faz tentando fazer o processador ser mais rápido com poucas instruções. A gente vai ver que o PIC não tem capacidade de fazer nada muito mais além de soma, add, subtração, sub, mais operações lógicas como NOT, AND, e operações, e OR, né? E operações de movimento de memória, né? Que a gente chama de move. Então, essas quatro
não são 4 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações, mais algumas outras operações extras. O PIC ele não é capaz de fazer muitas operações. Isso significa que ele é reduzido e barato. E isso é bom porque, principalmente para a gente que está aqui no Brasil, não tem sentido ficar comprando nada muito caro. Seu objetivo é aprender. A gente tem, ainda mais agora com dólar alto, né, a gente tem menos grana do que o resto do mundo. O clock do PIC vai até 4 MHz. Se você pensar que tem vários chips aí de celular indo até giga hoje, né? O PIC ele ainda é mega, ou seja, o PIC não é rápido e não tem muitas instruções. Então, a grande vantagem dele é ser simples e barato. O clock vai até 20 mega, mas a maioria das vezes a gente vai usar 4 mesmo. 4 mega é mais que suficiente para fazer tudo. E a série possui PICs, assim, isso aqui é uma série, né? Série 16. Série 16 é uma série de diferentes microcontroladores. Então, você tem muitos chips nessa série. 16F628 é um que está nessa série, que é o que a gente vai usar. Mas existem vários outros chips nessa série. E chips desde 8 até 40 pinos. O PIC é um chip intermediário, com 18 pinos. Ou seja, existe o PIC 16 F628, é o que a gente vai usar, né? É um intermediário, com 18 pinos, mas existem inclusive uns mais baratos ainda. Eles só não são mais simples, acaba não valendo a pena. Mas eles são mais baratos porque eles são menores. Então existe PIC, inclusive, possivelmente mais barato do que a gente vai usar, só que a gente usa esse 628 porque ele também é muito famoso e tem muito material na internet caso você precise aprender, tutoriais e coisas assim. Uma das perguntas muito comuns que surge é se 20 MHz é muita coisa ou pouca coisa. Ou 4 MB é muita coisa ou pouca coisa. É interessante que é o seguinte: se você tem que o período é o inverso da frequência, certo? Se a frequência for mega, então isso significa que o período vai ser 1 sobre mega, que dá micro. Como aqui é hertz, aqui dá segundo. Então dá microsegundo. Então você tem o período em torno de microsegundo. E isso é suficiente para fazer o que a gente precisa fazer? Não depende. Se você estiver agindo, tentando que fazer alguma coisa relacionada a áudio, como, por exemplo, receber alguma coisa de um microfone, ou gerar áudio, né, com qualidade, coisa do gênero, não é suficiente. Microsegundo é muito pouco. Aliás, microsegundo é muito. A gente tinha que ter um pouco menos de microsegundo para poder fazer isso. E lógico, se você tiver que fazer alguma coisa com vídeo, também não vai dar, porque o vídeo é mais rápido ainda. Agora, tirando o áudio e vídeo, qualquer outra coisa que é relacionado a microcontrolador, como, por exemplo, controle de motores, controle de lâmpadas ou de acesso, coisas assim, nesse formato, que é o que a maioria das vezes a gente vai fazer: display, buzzer, LEDs, motores. Acionar isso não precisa de nada mais rápido que microsegundo. Microsegundo é mais que o suficiente. Imagina, se você está controlando um motor, que diferença faz você demorar 1 microsegundo ou 2 microsegundos? Muito provavelmente nenhuma. Nenhum motor, nenhum LED, nenhum display vai precisar ser tão rápido a ponto de ter que fazer alguma coisa em menos de 1 microsegundo. Então, o clock do PIC ele é o suficiente, né? E o principal objetivo do PIC é ser barato. Todos os microcontroladores da série 16, mesmo os maiores, ainda são baratos. Então, você tem PICs aí desde 10, 15 reais até 50 reais. Não é nada caro, né? Isso é bom.
O PIC que a gente vai usar, então, como eu falei, é o 16F628A, que leva a gente lembrar que o nome do microcontrolador, ele tem dois números primeiro, depois ele tem uma letra, que geralmente é F, praticamente 100% das vezes é F, e você tem também um modelo, né? 16 é a série 16. Toda a série 16 é isso que eu falei, ó. RISC, clock interno, microchip, 8 bits, e esse aqui é um modelo. Então, dentro da série 16, você tem um monte de modelos de PIC. Então, você tem muitos modelos de PIC. Vou ver se eu encontro aqui no Wikipedia mais modelos de PIC. Aqui, série 16. Então, além da série 16, tem a série 18, tem a série 24, tem a série 10 e 12. Né? Então, você tem muitos outros microcontroladores. E esse aqui é considerado mid-range. Mid-range. Olha só a foto de um 16C 58A. Tá vendo? 16, ou seja, a série é 16. C, que é a letra intermediária, que eu vou falar o que é. E 58A é o modelo. Então, esse PIC aqui é o PIC 58A da série 16. Então, o PIC que a gente vai usar, o 16F628A, ele tem vários modelos. Ele tem vários modelos. O modelo mais famoso é esse aqui, ó, que a gente chama de DIP, que é esse formato em que os terminais são grandezinhos e os terminais entram na placa, são soldados na placa. Eles entram por dentro de um buraquinho na placa e é soldado embaixo. Né? Esse é o mais famoso modelo. A gente pode até aqui ver, olha só, está meio caro, R$ 30. Ok, mas aqui a gente encontrei ele a 16, mas tem que ver o frete. Né? 16, mas ainda tem um fretezinho. Ó, o vendedor é bom, então dá para comprar. Provavelmente dá para comprar uma quantidade maior. Bom, devo ou não devo comprar um PIC para testar e fazer alguma coisa? Bom, eu acho que se você tiver disponibilidade, você pode comprar, é legal. Mas se você ainda não tem um Arduino, compre primeiro um Arduino. O Arduino é bem mais fácil de usar e vai te dar aquele ânimo inicial, né? Pô, legal, que legal isso aqui. Aí eu vou comprar um PIC também. E nisso você compra uma outra coisa legal. Se você já mexeu com Arduino e quer fazer uma coisa mais chip, né? Lá no chip mesmo, é legal comprar. Teria que comprar isso aqui, que é o gravador, né? Como PIC Kit 3, e pelo menos uns 2 ou 3 PICs para poder fazer uns circuitinhos, né? Eu vou passar aqui, eu tenho o site de apostilas. No site de apostilas tem várias práticas de PIC, ensinando como fazer. A gente vai fazer algumas ao longo do ano. Outra opção do 628A é ele ser SMD. Assim, ó, viu? É muito comum eles. Mas SMD não é legal comprar porque você fica tendo que soldar aquela coisa pequenininha, né? E não pode botar no protoboard. Inclusive esse aqui é 648A, ó, que é um parecido com 628. Esse é 628. E essa é uma outra opção, que é a opção de SMD, que é esse que é montado, não tem furo, né? Ele é montado, soldado direto na placa. Eu tenho aqui uma experiência que alguém fez, ele é soldado direto na placa. Mas vamos voltar à aula. Então você tem dois números, depois você tem um F ou um C, pode ser F ou C. Se for F, significa que ele usa a memória flash, que é praticamente 100% do dado. Se for C, significa que ele usa uma memória permanente,
é que só pode ser gravada uma vez. C não é legal você comprar, porque você grava uma vez e não pode regravar. Ele usa uma ROM, né? E a vantagem para o fabricante é que ele é mais barato. O fabricante já sabe que tem que gravar mesmo, então ele grava uma vez só. Já que a gente vai fazer testes, testar vários programas, então não é legal comprar o C. O C é só uma vez, só pode usar uma vez. Só pode gravar uma vez. E esse aqui é o modelo. Esse A no final pode significar várias coisas. Então, não se atenha a esse A, porque às vezes ele significa uma coisa, às vezes ele significa outra, então não dá para ter certeza o que ele significa. Dos modelos mais famosos, você tem o 648, o 628, com e sem A. Tem com A e tem sem A. Deixa eu lembrar aqui. Se você for no datasheet, 16F28A, datasheet. Olha lá, o datasheet diz que o 627, o 628 e o 648 são muito parecidos, eles inclusive estão no mesmo datasheet. Então, 628, 648, 627. 628, 648, também 627. Com e sem A. Isso é legal, porque como todos são muito parecidos, se você encontrar uma promoção do 627, ou do 628 sem A, ou do 648, pode comprar, que é muito parecido. Não vai fazer muita diferença na maioria dos seus. Não vai fazer nenhuma diferença nos seus programas. E, mais uma vez, compre primeiro um Arduino, faça alguns programinhas com Arduino, tal, aprenda mais antes de pensar em comprar um PIC, que é mais complexo para iniciar, né? Depois que você inicia é até mais fácil, mas é mais complexo para iniciar. O Arduino é mais popular, né? Bom, o 628A, lógico, é microchip, 8 bits, e ele tem, olha só a quantidade absurdamente baixa de RAM que ele tem. 224, não chega nem a 256. 224 bytes de RAM. Byte não é kilobytes, é byte. E qual o principal? Isso é ruim, né? É pouca coisa, mas precisa de mais? Não, a maioria das vezes, a maioria dos circuitos que a gente vai fazer, você não precisa de muita memória. Mais uma vez, a gente não trabalha nem com áudio, nem com vídeo, nem com dados pesados. A gente, o principal uso do PIC é para controlar coisas. E esse controle geralmente não precisa de muita memória. Você tem 2K de ROM. A gente falou na aula passada qual a diferença de RAM e ROM, mas basicamente isso daqui é o local onde vai ficar o nosso programa. E a RAM é o local onde vão ficar os dados que você ou capturar ou usar durante o seu programa. Por isso que não precisa de muito. E ele também tem 128 bytes de EPROM. EPROM é uma memória que não é volátil. Então, essa memória aqui, ela pode ser gravada durante a execução do PIC. Então, durante a execução do programa do PIC, ele pode pegar um dado, gravar na EPROM, e mesmo que você desligue a alimentação e religue, esse dado fica lá. Então, o PIC pode armazenar, por exemplo, um código ou alguma coisa que você queira fazer. Imagine, por exemplo, um projeto de PIC, projeto com PIC, que seja um cofre. E você tem lá a senha do cofre e você queira trocar a senha do cofre. Lógico, você troca a senha do cofre, você tira a alimentação, ele não pode esquecer a senha, né? Senão ferrou. Então, ele pode armazenar a senha na EPROM. O 16F628A também tem 3 temporizadores e tem uma porta serial embutida. O mais legal do PIC, é que ele não é um microprocessador. Ele é um microcontrolador. E a grande diferença do microcontrolador
é... Peraí que eu estou enrolado aqui. Ah, tá. Qual a grande diferença do microcontrolador? O microcontrolador, ele é um chip com tudo pronto. Ele está pronto para usar. Você não precisa de nenhum tipo de hardware extra, a não ser a fonte de alimentação, lógico, né? E mais nada. Então, isso é uma evolução relativamente recente dos chips de microcontrolador, dos chips de forma geral, né? Antigamente, para você usar um chip de microprocessador, você precisava ter um chip extra de memória, precisava ter um chip extra para clock, um outro para driver, e aí ficava uma placa-mãe. Você estava fazendo uma placa, né? E o PIC não. O PIC ele funciona sozinho. Lógico, você tem o PIC sozinho, mais a fonte de alimentação, isso não tem como tirar, né? E mais o que você quer controlar. Então, você quer fazer um cofre com PIC, você vai precisar do quê? O PIC, a fonte, a parte mecânica do cofre, o, o tecladinho do cofre, talvez um display para escrever alguma coisa, e talvez um buzzer para tocar quando você abrir, fazer pip para você abrir, e acabou. Você não precisa de nenhum chip extra para fazer o PIC funcionar. E incrível, pode parecer bobo dizer isso, pô, não precisa de nenhum chip extra, lógico que não precisa. Mas não era normal isso até a década de 90. Até a década de 90, para você usar qualquer processador, você precisava comprar uma placa. Que é o que acontece no PC, né? O PC tem um processador, mas ele não funciona sozinho, ele precisa de uma placa-mãe. Então você precisa de uma placa-mãe para colocar o chip dentro. E não quer dizer que você não possa soldar o PIC numa placa, mas você vai fazer isso para facilitar o seu projeto, porque ele não precisa de chips extras para funcionar, a não ser a fonte e o que você quer comandar. Ele é feito para ser simples e barato, e ele é feito para custar mais ou menos uns $3, que dá mais ou menos uns R$ 15. Isso já com frete, hein? Já com frete embutido. Então, se você fizer uma compra de 10 PICs, é capaz de sair uns R$ 150, mais ou menos. É mais ou menos quanto eu compro chip PIC para o Cefet. O Cefet sempre se enrola para comprar, eu prefiro eu mesmo comprar. E sempre que eu compro chip PIC, eu compro direto no Mercado Livre e custa mais ou menos isso. Aliás, eu vou pegar aqui até um gravador para mostrar para vocês. Opa, voltei. Então, olha só, esse aqui é o gravador. Opa, tá ao contrário. Esse aqui é o gravador de PIC, é o gravador do Cefet. Eu peguei lá. O PIC para gravar fica aqui nesse soquete, ó, nesse soquete aqui. A gente vai fazer essas experiências. Não está o PIC aqui, o soquete está vazio. E esse gravador é mais caro, não é $3. Né? Mas esse gravador você usa para vários PICs. Então, ao longo do tempo, ele, lógico, reduz o preço. Né? O legal do Arduino, e é o que eu recomendo você comprar logo de cara, primeiro, que o Arduino também custa uns $3 a versão chinesa, né? A versão barata dele. Também custa uns $3. O legal do Arduino é que ele já é uma plaquinha que tem o chip e o gravador embutido, tudo junto. E isso facilita você a iniciar, né? Então, ele é bem barato, foi produzido em série, então é bem legal comprar primeiro o Arduino. Tem muito mais tutorial de Arduino do que de PIC. E depois, mais para frente, comprar o PIC também, se você quiser aprender um pouco mais sobre a parte interna do microprocessador, já que o Arduino é bem mais complexo internamente, né, para aprender. Então, o microcontrolador é uma evolução, porque ele não precisa de nenhum hardware extra para funcionar. O chip sozinho, com a fonte de alimentação, ele já é capaz de controlar cargas e sensores. Então, por exemplo,
eu tinha falado sobre o cofre usando o PIC. Mas imagina que ao invés do cofre, eu queira fazer um forno usando o PIC. Então, eu tenho o forno, né? Eu tenho a resistência que esquenta o forno, aí tem o sensor de temperatura lá dentro do forno para saber se o forno está na temperatura correta. O PIC pode gerenciar isso, verificando a temperatura e acionando a resistência. Né? O PIC não vai conseguir acionar uma resistência de alta tensão, lógico, nem de 127 volts, mas ele vai precisar só de um hardwarezinho para controlar essa resistência. Eu não vou precisar de nenhuma memória, nenhum gerador de clock, nada. A sua placa vai ser o PIC, a parte que controla a resistência e o sensor. Isso faz os projetos serem absurdamente baratos. E é por isso que a gente está botando microprocessador em tudo quanto é lugar. Até falei que existem, na aula passada, eu falei que é muito comum você ter hoje liquidificador com um microprocessador dentro. Hoje, praticamente todos os mais simples dispositivos de cozinha tem se eles são elétricos, né, tem um microprocessador embutido. A desvantagem é porque como ele tem dentro do chip tudo lá dentro, tudo dentro do chip, ele não tem como ser complexo, então geralmente ele tem poucas instruções e baixo desempenho computacional. Então o PIC não tem uma capacidade computacional grande. Ele não é capaz de fazer contas tão rápido quanto um processador de PC, por exemplo. Mas ele é muito mais barato, né? Considerando que um processador de PC custa R$ 1.000, fácil, e mesmo um não muito topo de linha, né? Um comum para você usar no dia a dia hoje, custa uns R$ 1.000. E R$ 1.000 contra R$ 10 ou R$ 15 é uma diferença grande. Você tem um processador de PC mais ou menos perto de R$ 1.000, só um processador sem placa-mãe, contra um processador de R$ 15, como o PIC, que não precisa de placa-mãe. Então, aqui no R$ 1.000, você ainda vai gastar mais uns 200 para botar a placa-mãe. Né? E mais um pouco para a fonte. Bom, mas a fonte, lógico, dos dois lados precisa. E esse cara aqui, o PC, ainda precisa de HD, memória RAM, né? Memória RAM, um monte de outras coisas. O PIC não, o PIC sozinho faz tudo. Mas também não é uma maravilha, né? Só é barato. Então, isso aqui é preço. R$ 10 contra R$ 15. É ruim fazer os preços em real, porque eu até tirei da minha apresentação em real, porque o dólar dispara e os preços não fazem mais nenhum sentido. Então, deixei na apresentação os preços em dólar mesmo, e os preços em real eu coloco na hora da aula, de acordo com o que tiver. Eu recebo essa pergunta aqui de muitos alunos. Mas eu quero um processador bom. O processador é uma droga, eu quero um bom. Quero comprar um bom. Qual que você recomenda? Se eu quiser comprar um bom processador, porreta. Aí depende do que você vai fazer, né? O que você quer fazer? Você quer acionar cargas? Com aqueles projetinhos que eu citei? O forno, o, o, o cofre, alguma coisa com display? Que projeto você quer fazer? Você quer rodar Linux, Windows ou não? Né? Então depende um pouco do que você quiser fazer. Um muito interessante é o Raspberry Pi. Então o Raspberry Pi é uma placa, e não é um processador, mas é uma placa. Tá aqui. Aí você vê que a diferença de preço é grande. Né? Esse cara aqui está vendendo caro, mas ainda assim você tem uma diferença de preço grande. Né? Esse é o processador dele, ó, lá dentro, ó, pequenininho, já vem soldado, já vem pronto para você usar. Essa plaquinha aqui, ela roda Linux e dá para fazer umas coisas muito interessantes com ela, como
processamento de vídeo, processamento de áudio. Ela é um processador bom, um processador bem melhor que o PIC, muito, muito melhor que o PIC. Mas eu já vi muito projeto de robozinho com isso aqui, que o robô só vai para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Pô, pessoal, peraí, isso aí eu fazia com Arduino muito mais barato, ou com PIC. Então, de repente, você gastar uma grana comprando um Raspberry Pi que não faça nada de diferente, mais valia fazer ele com Arduino ou com PIC, que é mais barato. Até porque vai que queima, eu compro outro PIC baratinho. Não preciso, não preciso gastar grana comprando o Raspberry Pi. Então, tudo isso depende um pouco do que você está querendo fazer. Né? Precisa mexer com vídeo e áudio? Precisa de vídeo e áudio? Então, Raspberry Pi é legal. Não precisa? É só controle de carga? Arduino e PIC. Mas eu preciso rodar Windows. Bom, precisa rodar Windows, tem que ser PC, não tem muito o que fazer. Tem até uns tablets que rodam, mas se você precisa abrir o Office e fazer alguma coisa, você vai precisar comprar um PC. Ou seja, então tudo depende do que você quer. E não vale a pena comprar um processador super poderoso para fazer um robozinho que anda para frente e para trás. E coisas simples. Tá? Aqui, então, nessa tela, eu tenho três famosíssimos microprocessadores. O 6502 microprocessadores, o Z80 e o 68000. São muito famosos, mas se você não é da área, você nunca ouviu falar neles. Eles são famosos porque para a gente que é da área de microcontrolador ou microprocessador. Mas você já deve ter ouvido falar em alguns dos dispositivos que usavam esses chips, como, por exemplo, o Nintendo Entertainment System, o NES. Aqui no Brasil vendia como Phantom System. Então, todos os videogames de 8 bits da época, com Mario, Ninja Gaiden, os antigos joguinhos, Castlevania, eles usavam o 65000 como base. Então, esse processador aqui era o processador do NES de 8 bits. O Z80 ele era muito usado no Master System, mas ele também foi usado em outros muitos diferentes videogames ao longo dos anos. O Master System é o mais famoso aqui no Brasil, o Sonic, por exemplo, e outros joguinhos, né? Interessante, o Master System usava ele só para áudio, não usava para vídeo, tinha um outro tipo de vídeo. E o 68000 foi usado no Sega Genesis. Ou Mega Drive. Foi interessante que, por muitos anos, o desenvolvimento de microprocessador foi para videogame. Videogame era a principal aplicação de microprocessador. O Sega Genesis ou o Mega Drive, né? Um videogame famoso também. Havia uma versão do 65000 para o Super NES. Mas por que eu estou aqui com esse monte de chips malucos? Qual o objetivo principal deles? Não é nostalgia, não. O objetivo é que vocês vejam o seguinte: nesse chip aqui, você tem um monte de pinos A, tá vendo? A1, A2, A3, um monte de chips A. Ainda tem mais aqui, ó, A15, A14, A13, não sei o quê. E se você olhar, todos os outros chips têm isso, ó, porrada de pinos A. Aqui também, ó. Aqui, inclusive, tem mais. Aqui tem muito mais pinos. O chip tem mais pinos também, né? Tem mais aqui também. E você também tem pinos D, né? D, com nomes, ó. Aqui, 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 aqui. Então você tem pinos A e pinos D.
E o que são esses pinos A e pinos D? São os pinos que você vai anexar à memória. Você vai, então, ligar esse chip a um chip de memória. Ou seja, esse chip não funciona sozinho, ele precisa de um chip de memória extra, que é mais caro, geralmente é mais caro que, pelo menos na época, era mais caro que o próprio microcontrolador. Além disso, ele costuma ter entrada de clock, que é essa aqui, ó. Essa aqui, entrada de clock, aqui tem em algum lugar, não vou lembrar. Aqui, ó, entrada de clock, em algum lugar que tem que entrar de clock. Ou seja, você precisa de um gerador de onda quadrada para gerar clock para ele. Nisso, você tem uma placa e não um chip. Ou seja, eram bons microprocessadores na época, até mais poderosos que o PIC, até certo ponto, mais poderosos que o PIC, até porque eles eram para videogame, né? E antigos, a maioria deles é década de 90 e década de 80, mas eles não tinham o esquema que a gente tem hoje de você ter um chip só com tudo dentro. Ele é vendido com tudo dentro para você já sair usando, né? Se você quiser fazer um pisca-pisca com PIC, você precisa do PIC, da fonte do LED para piscar. Ou seja, se você quisesse fazer um pisca-pisca com esse chip, você ia precisar desse chip, do gerador de clock, da memória, mais uns outros chipzinhos, e do LED, né? Então, muito mais simples usar o microcontrolador hoje do que já foi antigamente, né? Quando eu era aluno, se dava Z80 no curso técnico. Esse chip aqui era parte do curso técnico da época, da década de 90, né? E era um trambolho, né? Porque você tinha que ter uma placa e tinha que colocar o programa, era difícil fazer. Então é muito mais fácil hoje. Hoje é perfeitamente possível você aprender microcontrolador sozinho em casa com uma plaquinha, um protoboard, né? Se você quiser aprender em casa e fazer as experiências em casa, você precisaria de fios, protoboard, fonte, piques e o gravador. Mais umas outras besteirinhas para você ligar, tipo LEDs, buzzers, essas coisas assim. Vende na China kits prontos para isso, para Arduino principalmente. Kits prontos para isso. Você já sair fazendo bobagem. Vamos então para o PIC 16F628A. Essa é a pinagem. Lembrando, clock interno de 4 MB, 3 temporizadores. Por enquanto eu não falei o que significa isso, mas mais para frente eu vou dizer. Porta serial por rádio significa que ele comunica com outros dispositivos sem precisar de nenhum tipo de chip extra. Ele tem 16 input e output. São 16 pinos do PIC. Tem 18 pinos no total. 16 deles podem ser configurados para entrada ou saída. Ele funciona com 5 volts e você pode puxar dele incríveis 20 miliamperes por pino. Então, cada pino aqui, você pode puxar 20 miliamperes. É pouco, né? 20 miliamperes é pouco. Então, não dá para fazer muita coisa com 20 miliamperes. Mas, se você considerar que o chip é pequenininho e plástico, inteiramente plástico, fica difícil mesmo imaginar a situação em que você pudesse puxar mais do que isso. Então, cada um desses pinozinhos, se você puxar mais que 20 miliamperes, eles podem esquentar e derreter um pouquinho. Mas eu já puxei e funciona. Mas não é recomendado. E o total de corrente que o chip pode dar é 65 miliamperes. Então, se você puxar 20 de um, 20 do outro, 20 do outro, não pode puxar 20 do terceiro, porque tem um limite total de corrente. Aonde que compra o PIC? O principal local para comprar o PIC é no Mercado Livre, em que você vai pagar alguma coisa perto de uns R$ 20, mais ou menos, com frete e tudo. Principalmente se você comprar mais de um. Comprar uma quantidade maior. Outro local para comprar, se você tiver paciência, é no eBay, em que você vai pagar com frete e tudo perto de $3 ou menos.
Se o Mercado Livre às vezes tem um preço tão bom quanto o eBay, mas o problema é o dólar, né? De vez em quando o dólar dá uma descolada e aí você fica sem saber onde comprar. Então, os dois locais não é comum ter em site chinês o Pique. Se você for comprar Arduino, aí não. Arduino eu recomendo você comprar no site chamado Banggood. Que você vai pagar alguma coisa entre 3 e 5 dólares no Arduino. No Arduino falso, né? O Arduino chinês. O Arduino feito. O Arduino real, o italiano, está bem mais caro. Não vale a pena comprar, não. A gente tem no CPF a Arduino italiano. A gente não ia comprar Arduino falso, né? Mas aluno e pessoa compra o que quiser. Então vamos lá. Esse aqui é o desenho que eu fiz no quadro, recortei e botei aqui. Ou seja, alta qualidade gráfica na apresentação. E qual é a diferença desse desenho para esse aqui? O que eu botei diferente? Porque quando eu boto no quadro, eu só coloco um nome para cada pino, né? E o pique real, os pinos têm várias aplicações. Mas como a gente ainda não sabe tudo isso, só bagunça a nossa cabeça. Então, cada pino no pique pode ter várias aplicações diferentes. E aqui eu coloquei só a aplicação que a gente vai usar, que é esse R. Se você olhar, então, todos os pinos do pique, quase todos os pinos do pique, começam com R. Né? RA2, RA3, RA4, RA5, RB0, RB1, RB2, RB3, todos começam com R. E o que significa R? R significa registro, ou register, né? E na prática ele significa um I/O. I/O é uma sigla em inglês que significa input output. Lógico que nenhum pino pode ser input e output ao mesmo tempo, isso é loucura. Mas esses pinos, todos os pinos do PIC, podem ser configurados para serem saída ou para ser entrada. Todos os pinos que estão com R podem ser configurados para ser input ou output. Né? Isso é bastante legal, porque você pode botar aqui, por exemplo, um LED para indicar qualquer coisa que você queira, com um resistor, né? Lógico. Mas você também podia puxar isso aqui e botar um motor. Bom, e se você for botar um motor na saída do PIC, ele precisa ser bem pequenininho, porque tem um limite de corrente, né? E também precisa ser um motor DC de 5 volts, porque o PIC dá 5 volts na saída. Ah, mas eu quero botar um motor grande, de 30 volts, maneiraço, grandão que eu arrumei. Então, tá bom, então você pode botar, mas você vai ter que colocar um equipamento no meio, chamado buffer ou driver. Tá? Então, você vai ter que botar aqui um buffer ou driver, que tem esse símbolo, que é um triângulozinho. Podia ter desenhado esse triângulo ao contrário, mas tudo bem. Então, você pode colocar várias saídas para o PIC. E também pode botar entradas. Uma entrada muito comum é um botão. Então, depois eu vou falar para vocês por que você precisa botar uma alimentação com resistorzinho em todos os botões. Mas o fato é que você pode, um resistor só, você pode botar um botão. Um botão é um input. Então, eu posso fazer aqui um programa que, por exemplo, quando eu aperto esse botão, gira esse motor e acende esse LED. E quando eu apertar de novo, apaga o LED e para de girar o motor. Ou eu posso fazer uma coisa diferente. Eu posso apertar esse botão
e acionar esse motor em baixa velocidade. Aí eu aperto de novo, ele aumenta a velocidade. Aí eu aperto de novo, ele aumenta mais ainda. Aí eu aperto de novo, ele desliga. O que muda? Muda o programa que eu colocar aqui. Certo? E ele é bastante versátil. Se você quiser botar aqui outro LED, outro motor e fazer coisas diferentes, você tem 16 I/O, ou seja, 16 input-output. Tem um detalhezinho que é uma bobagem, mas é importante ressaltar. O pino RA5 não pode ser output, né? Ele só pode ser input. Isso é uma característica desse PIC. Um dos pinos não pode ser output, ou seja, você não poderia botar um motor nele, teria que botar no máximo um botão. Não tem nenhuma razão especial por que R5 só pode ser input. Foi simplesmente uma coisa da microchip, uma coisa do fabricante. O fabricante é que fez assim. Além dos pinos que podem ser input e output, você tem dois que são importantes, que é o VSS, que é para botar a massa, e o VDD, que é para botar 5 volts. É a fonte. O PIC precisa de uma fonte. É a única coisa que ele precisa, além do que você quer comandar. Então, você está vendo aqui, eu fiz um circuito com PIC, em que eu preciso da fonte nos pinos 5 e 14. Eu preciso das coisas que eu vou comandar e, bom, e mais nada, só isso. Além do programa, lógico. Mas o programa não se compra, né? Você faz o programa e acabou. Interessante é o seguinte, se mais para frente eu quiser trocar o programa para fazer diferente, eu posso fazer. Basta eu trocar o programa e eu não preciso trocar o circuito, que é o principal objetivo do uso do microcontrolador. O principal objetivo do uso do microcontrolador é você ter um circuito pronto para você usar sem precisar de mais nada e barato, né? Esse é o principal objetivo. Você só troca o programa, você não troca mais o circuito. Aqui, se você notar, eu vou apagar isso aqui. Aliás, é mais fácil apagar isso aqui. Vamos descartar e voltar. Se você olhar aqui, o PIC tem uma separação entre as portas de I/O. As portas de cima são A, ó, A. As portas de baixo são B, 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 B. Então, essas portas aqui são B e essas portas aqui são A. E por que existe essa separação entre A e B? O PIC é um chip de 8 bits. Isso significa que ele só pode comandar, modificar, fazer contas de 8 em 8 bits. Então, se você olhar aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinos, chamados A, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinos chamados B. Isso significa que há uma separação. Você pode comandar todos os pinos do A de uma vez, ou todos os pinos do B de uma vez, mas não pode comandar A e B ao mesmo tempo. É interessante que eu digo que você não pode comandar ao mesmo tempo, mas você pode comandar esse aqui no primeiro momento e esse aqui logo depois, com uma diferença de microsegundo, porque o clock é microsegundo. Então, não é ao mesmo tempo, mas é quase, né? Ainda mais para o humano é ao mesmo tempo. O humano nenhum consegue perceber microsegundo, né? Por exemplo, eu estou falando agora, a cada 1/30 de segundo, todos os pixels da tela são. Aliás, desculpa, 1/60 de segundo. A cada se você está num monitor, ou num monitor de PC, ou num monitor de celular, né, um display de celular, a cada 1/60 de segundo, todo o display é modificado. E você não percebe. E 1/60 de segundo é muito mais que micro. Ou seja,
é praticamente ao mesmo tempo, mas ele faz a distinção entre A e B porque ele não pode modificar realmente ao mesmo tempo. E nisso você tem dois pedaços do chip. O pedaço do chip de cima a gente chama de porte A. Então, cuidado para não dizer porta, porque não é porta, é porte, que é porta em inglês, A. E o de baixo é porte B, ou seja, porta B. Os engenheiros da Microchip, não só da Microchip, como de todos os vários outros fabricantes, chamam de porta qualquer conjunto de dados que pode entrar ou sair, como se fosse uma porta de uma casa. Então, cada pino do PIC, cada pinozinho do PIC externo pode ser output ou input. E quem comanda isso é um local na memória chamado tris. E para comandar esse pinozinho aqui, esse tris aciona dois buffer state. E eu não sei se está em digital base, vocês já viram o buffer tris state, como é que o buffer tris state funciona. O buffer tris state, ele é um buffer. Aliás, eu, sem querer, escrevi, eu fiz um inversor aqui. Não é um inversor que eu quero. Ele é um buffer. Então, o buffer tem seguinte aspecto lógico. Quando você entra com 0 no input, digamos A e S. Quando você entra com 0, sai 0. E quando você entra com 1, sai 1. Então, atenção que isso não é um fio. Por quê? Essa saída aqui é independente da entrada. Isso significa que você pode puxar a corrente daqui, mas essa corrente não aparece aqui. Essa é a grande diferença de um buffer para um fio. Tá? Mas esse aqui é um buffer. Esse buffer aqui é diferente do buffer convencional. Ele é um buffer tri-state. O buffer tri-state ele tem uma outra entradinha, chamada enable. Se você acionar essa entradinha, o buffer funciona normalmente. Se você não acionar essa entradinha, o buffer não funciona e ele age como um circuito aberto. Ele faz assim, circuito aberto. Ou seja, ele desliga, como se desligasse a lâmpada da tua casa. Circuito aberto. Fica um fio. Então, ele tem 3 estados lógicos possíveis na saída. 0, 1 e o estado lógico desligado. Aliás, eu botei X, X tem outro sentido. Vou botar aqui, desligado. Então, ele pode ser 0, pode ser 1 e pode ser desligado. E muita gente confunde achando que 0 é desligado. 0 não é desligado. 0 significa que a saída aqui tem 0 volts e está ligado para a massa. Né? E desligado é desligado, é o fio solto. É diferente. E nisso você tem esse buffer aqui. Na verdade, 2 buffers. Um apontado para a saída e o outro apontado para a entrada. Cada um dos pinos do PIC, todos os pinos chamados R, possuem 2 buffers. Certo? 2 buffers. E quem comanda os buffers é a memória tris. Se essa memória tris for 1, você vai ligar esse circuito aqui, ó.
esse vai ficar ligado. E esse aqui vai desligar. Ou seja, o pino físico vai ser uma entrada. Ele vai entrar para o PIC. Né? Lembrando que isso aqui é o pino físico, isso aqui é dentro do PIC. Peraí. Então, você vai estar com isso aqui desligado e vai estar para 1. Desculpa, vai estar para input. Então, esse pino vai passar a ser um input do PIC. Se eu colocar para 0, eu vou acionar o chip de cima. Como é que eu sei? Eu sei porque por causa da bolinha, né? Bolinha indica que é acionado por 0. Indica um inversor, né? Então, se eu botar 0 aqui, eu aciono esse cara aqui de cima. Esse cara de cima está acionado. E esse de baixo está desligado. Ou seja, esse pino agora passou a ser um output. Ou seja, cada um dos pinos do PIC tem 2 desses buffers que permite que ele seja output ou input. E o que leva à seguinte pergunta: por que eles não botaram 2 pinos, né? Eles podiam ter feito isso, podiam ter botado um outro pino aqui, chamado, sei lá, R2. E esse aqui seria o input e o de cima seria o output. Muito mais fácil, né? Em vez de fazer essa zona toda de botar um circuito extra e não sei o quê. E você sabe qual a principal razão deles não terem feito isso? É economizar pino. Por incrível que pareça, o mais caro num processador não é, na produção, não é o circuito interno. O circuito interno é muito barato. O circuito interno é feito basicamente de silício. O silício é um material abundante na Terra. Então, você botar 200 MOSFET lá dentro não é muito caro. Mas é caro você botar um pedaço de metal. Então, o pedaço de metal fica caro. Fora que o pique ia ter mais pinos, ia ser maior, você ia precisar de mais solda para poder fazer os circuitos. E não precisa disso. Desse jeito que está, é muito mais legal, é muito mais versátil, porque ele economiza pino e todos os pinos podem ser input ou output, de acordo com a tua vontade. Se você quiser botar um monte de LED, bota um monte de LED e você passa a ter, sei lá, uma árvore de Natal com um monte de LED. Se você quiser botar um monte de botões para fazer um teclado, uma coisa assim, você bota um monte de botões. Então pode ser um monte de entrada ou um monte de saída, do jeito que você quiser. Né? Cada um dos pinos, cada um dos pinos do PIC possui um tris para comandar se ele é input ou output. E você pode configurar de uma vez toda a porta. Então você tem o porte A, os pinos de cima do PIC, esses aqui, porte A. E você pode, ao mesmo tempo, de uma vez só, você pode configurar todos os pinos para input, output ou qualquer outro maluquice que você queira. Você pode botar esse para input, esse para output, esse para input, esse para output. E você pode, de uma vez, em um clock só, configurar todos do jeito que você quiser. Mas você não pode fazer todos de uma vez, os 16. Você tem que primeiro fazer esse aqui, depois fazer o de baixo. Lembra que eu falei que eles são separados, porque isso tem que ser 8 bits de uma vez? 8 bits de cada vez. Então, quem comanda o porte A é o tris A. E quem comanda o porte B é o tris B. É que eles não têm muita imaginação, né? O PIC só tem 16 pinos de I/O. Então, como cada um desses é 8, 8 mais 8, 16. Acabou.
Mas eu falei para vocês que existem PICs com 40 pinos. Então, eles vão ter mais chip, mais pinos. E aí você tem porta A, porta B, porta C, porta D, porta E. O maior que tem vai até porta E. E nisso você tem, né, A, B, C, D, E, 40 pinos. 5 vezes 8. Na verdade, não são 40 pinos, tem uns a menos, mas mais ou menos essa ideia. Então, você tem porte A e tris A, porte B e tris B. E nos chips grandes, você tem porte C e tris C, e assim por diante. Não é o caso aqui, o PIC que a gente está usando só tem os dois. E você pode configurar todos de uma vez, passando um valor em binário para eles. Então, se você passar um valor em binário para eles, você configura tudo de uma vez, todos os pinos da porta A. E em 1 microsegundo só, você joga todos os buffers para a posição que você quer e configura todo mundo. E como é que é feita essa configuração? Geralmente, essa configuração é feita ou em binário ou em hexadecimal. Ou em decimal. Tá? O mais legal, sem dúvida, é em binário. Que em binário, se você fizer, durante o programa, você fizer, você escrever tris A igual a 0B, B de binário, e aqui você botar um número em binário, estou botando um número cheio de zero. Todo mundo zero. 8 zeros. Que é o que eu fiz aqui. 8 zeros. Isso significa que todos os tris vão ser zero. E quando todos os tris são zero, todo mundo é output. Por quê? Zero é output. E 1 é input. E se você notar aqui, eu escrevi input com 1. Foi essa forma que eles usaram para que a gente lembrasse quem que é 0 e quem é 1, né? Então, aqui também é 0. Eu vou riscar o 0 como clássico. É clássico que se risque 0 para diferenciar de O, né? Então, output é 0, input é 1. Então, todo mundo vai ser output. Todo mundo quem? Esse zerozinho aqui controla o pino chamado RA0. Esse cara aqui controla o pino chamado RA1. Você pode ir lá olhar cadê o pino. Ó, tá aqui, ó. RA1, RA0. Esse último aqui controla o RA7. Que é esse cara aqui. Cadê ele? Aqui. E lógico, aqui tem RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7. No TRIS-B é a mesma coisa. Só que nesse exemplo aqui eu botei um 1 no meio, só para diferenciar, né? Para não ficar todo mundo zero. E aí, qual pino é 1? Ou seja, qual pino é input? Qual pino aqui é input? Qual dos pinos é input? RB? Estão prestando atenção? Consegue ver qual dos pinos aí é input? Estão perdidos aí? Estão me ouvindo? Alô? Alô? Eu acabei de olhar aqui na configuração do dispositivo. Tá, beleza. Tá, esse 1 aqui, ele tá no 0, 1, 2. Espera aí que tá ruim aqui a minha contagem, ficou feio. Vamos contar. Ele é 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele está na posição 4.
ele vai comandar RB4, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele vai ser input, isso significa, então, que ele está recebendo dados, né? Ou seja, eu vou botar ali um botão, uma chave, um sensor, alguma coisa que envia dados para o PIC. Bom, pessoal, aqui tem um outro exemplo, mas é tranquilo, mesma coisa. Mas, pessoal, eu queria parar por aqui para a gente continuar na próxima aula, depois do carnaval, com mais exemplos de configuração e com os primeiros circuitos com PIC. Então, é isso aí. Alguma dúvida? Deixa eu ver, Osmar. Não sei se está falando alguma coisa. Não, não, não. Aquilo que eu já falei para o senhor, a dúvida é só depois que eu pegar o exercício, estudar, né? A primeira aula eu não consegui, só fiquei vendo o vídeo. Vendo? Gosto de pegar e imprimir. Se eu tiver dúvida, na outra aula eu pergunto ao senhor. Tá bom. Bem? Tá certo, então, pessoal. Eu vou parar, hein? Eu vou parar, então, aqui a gravação e a gente continua na próxima aula.